Ó, já que estamos no clima de cinema, de repente as luzes se apagam. Um fecho de magia aparece na tela. Da poltrona pode-se viajar para um mundo novo, com lugares, histórias diferentes. Esse é o cinema, que desde os primórdios encanta as pessoas do mundo todo. O fazer cinematográfico no Brasil promove o encontro com a cultura nacional. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. E ó, a gente tá chique nessa nossa roda de conversa, tá? Nós contamos com o ator, diretor, produtor e empreendedor na área cultural Oscar Zinelli, com o diretor cinematográfico e escritor Caio Cobra e com a crítica de cinema que tá com a gente por Skype também, Flávia Guerra. E Leonardo Roncon também nesse bate-papo, não é? Por favor. Sejam muito bem-vindos ao nosso Santa Receita. Sejam bem-vindos. Bem-vinda, Flávia. Obrigada. Olá, gente. Tudo ótimo. Quando a gente decidiu falar sobre cinema, né, eu fiquei pensando um pouquinho, a gente até começou hoje o programa falando disso, né? Que na TV, principalmente aberta, falta muito um espaço para falar mais sobre cinema. Vocês concordam com isso? Com cultura, com falar sobre documentários, filmes, principalmente o nosso cinema brasileiro, vocês concordam um pouquinho com isso? Na TV aberta, sim. Realmente falta um pouco aproximar o público em geral do cinema brasileiro, que é riquíssimo. Riquíssimo, né? Você sente isso, Oscar, que as pessoas também sentem assim, nossa, mas você faz isso, você fez tudo isso, que é muito desconhecido ainda para algumas pessoas? Bom, boa tarde, pessoal. Um prazer, obrigado pelo convite, tá? É uma honra estar com você também aqui, Caio. Honra minha. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que às vezes a televisão, aí me coloco, a gente pode pensar erroneamente que a gente é concorrente do cinema. Eu acho que é um ponto de vista interessante que a gente tem que ressignificar, porque às vezes não é. Né? Eu acho que a televisão ela tem que potencializar as produções cinematográficas, até porque do cinema vai para a TV. É um fluxo natural, tal qual quando, por exemplo, uma pessoa trabalha numa agência de modelos e naturalmente ela vai virar ator, né? Na maioria das vezes. Então, acho que a televisão ela é, sim, um meio de comunicação que pode potencializar o cinema. E não é um irmão, né? Não é um concorrente. E hoje até tá tudo um pouco misturado com os streamings, né? A TV, o cinema, os canais de streaming, alguns lançamentos são feitos direto em streaming, então eu acho que essa limitação, não vamos dizer assim, não existe mais. Eu acho que tem que ser coisas complementares, como você disse. E você, Flavinha? Eu acho que falta muito, assim, não necessariamente faço tudo, então, mas eu faço o que a gente está tendo aqui. A TV aberta brasileira não tem nenhum programa de cinema, por exemplo. Não tem nem de cultura, né? Assim, tem um programa especificamente de cultura na TV Cultura, que é a TV pública, né? A TV pública do Brasil tem seus programas, mas as outras mais não tem. Eu acho que faz muita falta para a gente fazer o que a gente está fazendo aqui, sabe? Mudar, assim, ferir o pessoal sobre o cinema fazer parte mais da nossa vida como discussão, não só como consumo. Então, eu acho que faz muita falta, sim. Isso é muito legal. Eu acho que isso é legal, né? Como discussão e não só consumo, embora a gente quer que consuma, por favor. Sim, mas eu concordo plenamente com o que a Flávia falou. Acho que falta uma conversa maior com o público na TV aberta. Boa. Fale, Léo. Esses canais de Instagram, enfim, de redes sociais, que também trabalham nessa parte de crítica de cinema ou crítica de séries e filmes, assim. De que maneira você vê esse tipo de canal também? Eu acho que todo canal é bom e interessante, sabe? O quanto a gente estimular mais a nossa, o que a gente chama de cinefilia, né? Mas essa conversa mesmo, essa troca de papos, né? Para abrir a cabeça, para a gente ver que cinema não é só cinema americano, né? Que cinema brasileiro é incrível, produz coisas maravilhosas, melhor. Né? E tem vários perfis, né? Tem desde os perfis mais cults até os perfis mais comerciais. Então, eu acho que tem de tudo um pouco, sabe? Então, todo canal que puder divulgar o cinema, mas principalmente o que não é só o que a gente chama de blockbuster, melhor, né? Porque a gente ganha mais cultura, ganha mais repertório mesmo, né? Só um dado aqui, eu acho a coisa mais louca e a gente acha normal que o filme no Oscar, que não é um americano, a gente chama também no Brasil de filme estrangeiro. Estrangeiro para quem? Pra gente tudo é estrangeiro, se não for brasileiro, né? Mas a gente não discute isso. Melhor filme estrangeiro. Estrangeiro para eles, né? Mas para nós, todos são.
Então, a gente incorpora algumas coisas do cinema norte-americano, que eu também amo, mas ele não é o único, né? E nos nossos circuitos, a gente sabe, comercial, majoritariamente a gente vê muito filme norte-americano. Então, eu acho que qualquer canal que estimula a gente ver mais coisas, melhor. Como que a gente pode dizer que é o nosso cenário hoje no cinema no Brasil? Eu acho que, só pegando um gancho do que a Flávia falou, eu acho que, ela falou o seguinte, a gente falou do cinema americano e do cinema estrangeiro. Aqui no Brasil a gente fala inclusive de cinema brasileiro. Eu acho que o cinema brasileiro deveria deixar de ser. Não, deveria deixar de ser um gênero. Cinema brasileiro deveria deixar de ser um gênero. Porque é um gênero, né? É um gênero. Sim. Eu acho que, assim, nós fazemos filmes policiais, fazemos comédia, fazemos drama, fazemos suspense, então... Documentários incríveis. Documentários, então tem que deixar de ser... Tem aquela parte que tinha nas locadoras, né? Do cinema nacional. Exatamente. Eu acho que não faz mais nenhum sentido. E o que a gente pode dizer? O que a gente tem hoje no nosso cinema? O que a gente pode falar de cinema brasileiro hoje? O cinema brasileiro, ele teve um salto nos últimos anos, tanto quantitativamente quanto qualitativamente. Hoje nós temos diretores, atores, atrizes que estão estrelando produções fora do Brasil, são pessoas incríveis. Nós temos técnicos e talentos que foram formados nos últimos anos. Então, nós temos, assim, o brasileiro tem um conhecimento dramático muito delicado e eu acho que isso ajuda muito no nosso cinema. E eu acho que, novamente, os canais de streaming eu acho que também estão dando muita oportunidade para histórias que não iriam para o cinema. Então eu acho que eu sou um eterno otimista, então eu acho que nós chegaremos numa boa fase. Você acha isso também, Flavinha? Eu acho que tem duas fases, né? Eu concordo com vocês, assim. Existe a fase da nossa comunicação com o nosso público, né? Também acho, não tem que ser um gênero, cinema brasileiro. Cinema brasileiro é tudo, né? A gente tem desde os filmes mais cabeças até os filmes mais comerciais, né? Eu, por exemplo, estou no Rio Grande do Norte, na esquina do Brasil, num festival de cinema de São Miguel do Gostoso, imagina, vendo um filme na praia, literalmente, vendo como é que a gente forma público. Então, eu acho que esse tipo de festival, eventos, são importantíssimos para a gente formar público. Do outro lado, a gente tem a nossa produção, que sofreu um pouco com os últimos anos, né, com a nossa questão de, que a gente chama de fomento, né, de incentivo, de produção, mas a criatividade do cinema brasileiro eu acho que nunca teve tão boa, assim. A gente tem uma safra forte, a gente tem um filme brasileiro que representa a gente no Oscar esse ano só com personagens negros, né? O que é uma coisa, assim, muito rara. Só eu quero dizer, protagonistas, uma família vivendo uma vida comum, o filme se chama Marte 1. Então, assim, a gente tem trazido filmes novos, jeitos novos de contar a história. A gente nunca teve tão bem, mas eu acho que a gente ainda precisa ganhar mais o nosso próprio público, concordo plenamente. Você acha isso também, Oscar? Eu acho porque a gente, na verdade, a gente não só desenvolve uma geração de consumidores que estão americanizados, a gente fala muito, porque a gente costuma dizer que santo de casa não faz milagre. Eu mesmo que sou gaúcho, quando eu estava no Rio Grande do Sul, ninguém chamava para nada. Aí você vem para o Rio, tem uma ascensão, as pessoas começam a contratar. Mas o que mais me preocupa em relação a cinema ou televisão é que a gente tem a oportunidade de gerar, de formar essa nova geração de consumidores. Por quê? Porque as nossas crianças, os nossos filhos, eles não estão mais assistindo televisão. As crianças assistem canais do YouTube. Sem dúvida. Então, como que a gente vai pensar em fazer um planejamento de marketing para potencializar mais visualizações na televisão e gerar também o consumo no cinema através da televisão? Porque a televisão, ela estava muito separada do cinema. E hoje ela está tentando se unir com o cinema porque eles estão perdendo para o streaming. Exato. Então, na verdade, o ator, o diretor, o produtor, eles vão acabar se beneficiando. Só que a gente tem que entender que é momento de trabalhar junto e não ficar segregando, né? Então, e ainda mais o cinema nacional, que a gente faz muito com tão pouco, né, Caio? Porque a gente tem que jogar nas 11, a gente tem que assoviar e chupar a cana ao mesmo tempo. E a gente consegue, porque a gente tem uma mão de obra fantástica, que nós temos excelentes artistas no Brasil. Foi o que o Caio falou, a gente exporta muito essa mão de obra hoje em dia, muito. E eu vejo muito os filmes também. Gente, a Índia produz muito. Muito. Né? Não, produz assim, mais muito mais, é pesadíssima a produção na Índia, sabe? E são referência, porque a gente vê também muita coisa que às vezes não é tão comercial no Brasil, mas não importa. O que importa é que as pessoas estão fazendo. Porque tem lugar no mercado para todo mundo. Então, acho que a questão toda é a gente continuar esse movimento para voltar a aquecer o cinema nacional.
E isso é muito legal, porque meu marido estava falando isso comigo, né, esses dias. É aquela coisa de filme de guerrilha, né? Tipo, eu vou dirigir, eu vou fazer, eu vou ali na casa de um amigo, porque ali tem um cenário bacana, não é? Quando você tá dentro dessa realidade, né, de ver que são filmes feitos na guerrilha, o povo é o que tem para hoje, é mais complicado criticar? Como é que é? Muda um pouco o seu pensamento? Como é que funciona? Muda, claro que muda. Eu acho que tem que mudar, né? Não é ser condescendente, né? Tem críticos que são mais ferrenhos, assim, né? E eles falam que quando a gente leva em consideração as condições de produção, a gente está sendo condescendente. Mas eu acho que não. Porque a gente sabe, é isso. Uma lente para fazer um filme, né, é caríssima, não é só a câmera. Você tem que alugar a lente, né, você tem que pagar a iluminação. Tudo isso que é técnico, né, o som, é caríssimo. Cinema é uma arte cara na produção em si, né? Então, assim, se a gente sabe que um filme foi feito na guerrilha, né? O filme do Caio foi feito com metade do orçamento, né? A produção foi super... ajudou ali na locação e tudo, a gente leva isso em consideração. E acho que a gente tem que se ater mais à história. A história está bem contada, ela está bem atuada, como é que essa história está funcionando ali. Se a gente fica só no tecnicismo, a gente acaba ficando muito técnico mesmo. O cinema não é só isso, né? Tem muitos filmes super baratos, enxutos, bem feitos, bem contados, que emocionam muito mais do que uma grandíssima produção, né? Não são poucos não, viu? Tem muitas grandes produções que, né, você entra no cinema, sai e fala, nossa, a produção é incrível. Mas aquele filme não ficou com você. Então, eu acho que a gente tem que levar em conta, assim, não é ser condescendente, mas é saber a realidade, né? Ajustar a lente com que a gente vê o filme, na verdade. E a Flávia, ela vai ficar com a gente só esse período, a gente vai continuar nossa roda aqui. Então, eu já queria perguntar para você, Flávia, pode até parecer clichê, mas assim, qual filme que você lembra e fala assim, nossa, eu gosto disso, quero estudar sobre isso tá mudando a minha percepção. O que é o cinema para você? E deixa eu só emendar mais uma, dona Flávia. Qual foi o filme que, na sua opinião, mudou o cinema nacional, assim, porque a gente passou por um período meio complicado do cinema nacional. Qual foi a produção que você falou assim, esse filme mudou a cara do cinema nacional? Olha, eu acho que foram vários, né? A gente tem períodos históricos, né? Por exemplo, Carlota Joaquina foi um filme que reabriu o cinema nacional depois que o Fernando Collor fechou a Embrafilme, né? Então, assim, o Carlota Joaquina, ele mudou o cinema nacional porque a gente se entendeu que era possível de novo fazer cinema, que a gente podia fazer filme histórico com humor. Então, é um filme que eu lembro que me marcou. Eu estava no 2º grau e falei, meu Deus, que coisa incrível, eu posso ver filme brasileiro no cinema. Porque até então, sei lá, eu só tinha visto Trapalhões, Turma da Xuxa, sabe? E não tinha visto filmes adultos, vamos dizer assim, né? Dramas no cinema, porque a hora que eu comecei a ir no cinema sozinho, não tinha cinema brasileiro quase. Né? Então, esse filme, com certeza. Eu acho que Cidade de Deus é outro filme que marcou, porque, né, recentemente levou o cinema brasileiro para o mundo. Central do Brasil é outro filme que, com certeza, marcou o nosso cinema nacional, concorreu ao Oscar. Foi o nosso último filme que concorreu ao Oscar em 98. Então, assim, tem filmes que são marcos temporais, né? Mas tem outros filmes que eu gosto porque eles vão trazendo novos jeitos de fazer cinema, né? Novas formas, né? Por exemplo, o filme do Caio, eu adoro essa coisa de Pirando a Mesa, que é um filme de gênero, é uma comédia, mas ao mesmo tempo ele tem essa coisa do gangster. É legal a gente ver o filme brasileiro fazendo isso, né? Trazendo gêneros dentro dele. Então, eu acho que isso é muito lindo. E tem um filme nacional que eu amo, que para mim, eu comecei a conhecer o cinema brasileiro que é feito no Nordeste, por exemplo, que é o Amarelo Manga, do Cláudio Assis. Eu lembro que eu já via filme brasileiro de outras regiões, mas a gente não estava ainda naquela fase de, nossa, eu vou ver filme de todos os cantos. E quando eu vi o Amarelo Manga, eu falei, meu Deus, que filme maravilhoso, com a Dira Paz, com o Chico Dias, atores globais. Então foi um filme assim que me causou assim, um grande impacto. E as cineastas, né, as mulheres, assim, Laís Bodansky, quando veio com o Bicho de 7 Cabeças, né, a Tata Amaral, a Laís Bodansky, que acabou de lançar um filme agora com o Cauã Raymond sobre o Dom Pedro. Então, assim, quando eu comecei a ver as mulheres de cinema também, isso me inspirou muito, porque a gente ainda é uma arte, né, o cinema ainda é majoritariamente dirigido por homens, e as mulheres brasileiras têm feito cada vez coisas mais lindas, assim. Então, quando eu vi os filmes de mulheres como O Bicho de 7 Cabeças, como O Céu de Estrela da Tata Amaral, quando eu descobri os filmes dessas mulheres,
isso foi muito inspirador para mim, como mulher, né? Como crítica mulher. Muito legal, Flávio. Que demais, né? Que demais essa história. Muito bacana mesmo. Carlota Joaquim é um excepcional filme, né, Abi? Eu gostei, Flávia. Obrigado pela sua participação, foi incrível. Obrigado. Obrigada Flávia. a vocês e desculpa a conexão, porque a gente aqui vai viajar atrás do cinema, né? O cinema vai onde o povo está, estou aqui onde o Brasil e o vento fazem a curva. Flávia, beijos pra você e, por favor, né, vamos marcar um outro bate-papo desse pra gente ficar mais tempo conversando, porque você sempre vai ser muito bem-vinda à nossa casa. Um beijo e ótimo trabalho pra você, viu? Um beijo, vamos marcar sim. Falou de cinema, eu vou onde vocês quiserem, tanto que eu tô aqui, para vocês verem. Beijo! Muito bom. Você de casa, aproveita para seguir Flavinha na internet, ó. @guerra.flavia e @planogeral_podcast. Muito bom. É gostoso conversar sobre isso, né? Vamos continuar aqui falando. Leonardo já tá conversando aí, né, Léo? Eu tô aqui já. Então vai, Léo. Aprendendo. Não é? Muito bom. Demais, a Flávia falou sobre Carlota Joaquim, né? A gente tava comentando aqui. E realmente foi o filme que acho que mudou a chave, chavinha de né? todo mundo, né? Eu tava acho que na 7ª, 8ª série, eu lembro que a escola levou a gente Para fazer um passeio. para fazer um passeio pra fazer um cultural, eu passeio. lembro até no Teatro do SESI para assistir o filme. Até então a gente só via Rá-Tim-Bum. Só isso, realmente. E Né? Trapalhões e tudo mais, né? E realmente aquilo, pra mim, assim, me deu a vontade de... Eu fiz teatro por muitos anos, me deu essa vontade, me despertou isso aí, assim, muito, muito incrível. Por falar em teatro, o Oscar, né? Ele é daquele que faz todas as coisas, né? É o ator. Como é que é isso pra você hoje? E conversar com as pessoas sobre isso? Porque eu tenho alguns amigos que também gostam, fizeram artes cênicas, e falam assim, gente, é desafiador, né? É complicado. Como é que a gente vai? Que beirada que a gente vai? Por onde a gente começa? Eu acho o teatro incrível, o cinema incrível, e parece que ainda falta um empurrãozinho melhor, não é? Como é que é isso pra você? Não é que... Eu acho que é o seguinte, gente. Aliás, não vou falar eu acho, vou me corrigir. Não é eu acho. É assim que eu vou falar. Então, vocês prestem atenção, por Vamos favor. lá, vamos lá. Porque, gente, eu falo muito sobre o ator empreendedor. Uhum. Então, o que eu falo assim, às vezes o ator, ele fica reclamando que uma emissora A, B, C não contrata. Sim. Eu falo, tá, mas se você quer ser ator, como você que fez teatro, aluga um teatro. Não precisa você ser o dono, mas eu digo, alugue a pauta de um teatro. Rode seus 5.000 flyers lá, monte seu elenco, tenha o seu roteiro, dirija, venda, distribua filipetas, venda ingressos e ganha tua grana no final de semana. Não fica reclamando que ninguém te contrata. Você tem as redes sociais. Se você não conseguir quem sou eu para dizer, né, gente? As pessoas que me seguem na rede social, eu não posto tanto também. Mas é porque eu também não vivo da rede social. E a gente também não tem muito tempo, né, cara? Porque a gente tem que fazer tudo. Mas eu digo o seguinte, as pessoas elas têm que começar a realmente entender que elas têm poder. Só que elas têm que começar o movimento. Eu acho que nós daqui não vou falar nem do cinema nacional, estou falando do brasileiro em si, a gente sempre está querendo um salvador. Salvador da pátria. E a pra gente tem resolver. que se salvar, a gente tem o poder para se salvar. Então, se a gente tem ferramenta, tem qualidade técnica, tem estudo, um pouco de conhecimento e tem oportunidades, que agora a gente está saindo de uma pandemia, graças a Deus, mas a gente viveu numa pandemia. Então, tem muitos lugares que estão ociosos querendo produções. E tem muitas pessoas, muitas produtoras, muitos diretores, muitos cineastas que querem ideias novas também. Então, se você também é empreendedor, se você tem uma ideia nova, se você acha que consegue desenvolver um trabalho e quer entrar numa onda de movimento, assim como eu faço, como o Caio faz, a hora está quase passando. Desenvolva, mostre seu projeto antes do Natal, hein? Porque o ano que vem já vai estar tarde. Já vai estar Não, e tarde. a quantidade de artistas que a gente tem no Brasil, que a gente vê nas redes sociais. É impressionante. Videozinhos pequenos, de 10, 15 segundos. A quantidade, né, de pessoas talentosas que a gente vê ali, que a gente Não, tem dá muita- risada, tem a gente o tempo chora. todo. É incrível, né? Não, tem muita gente boa, assim, e essas tecnologias novas potencializaram você encontrar essas pessoas, Sim. assim, porque hoje mesmo, quando você vai fazer um teste de VT, assim, pra você ver qual ator que você quer, você recebe toneladas de vídeos profissionais feitos em casa com o celular. Então, eu não me lembro quem falou que o cinema só seria uma verdadeira arte quando produzi-lo fosse tão barato quanto ter papel e caneta. A gente tá quase lá. Quase lá. A gente tá quase lá. E qual que é, acho que, o ponto mais desafiador para vocês? Quando vão contar uma história, quando você faz um roteiro, ir a campo, como é que é isso? Cada momento tem a sua
o seu desafio. Neste filme, porque cada filme é um filme, né? Então, eu gosto de que você tem que, para cada filme que você vai fazer, você tem que sair de, você escolhe um tema, você tem que sair de amador para especialista em muito pouco tempo sobre aquele tema. E a minha dificuldade nesse filme foi encontrar um equilíbrio entre... Assim, eu não queria ser maniqueísta nesse filme, então foi encontrar um equilíbrio e entrar dentro da psique dos próprios personagens. Então o mais difícil foi, assim, ao mesmo tempo, entender o papel da polícia nas UPPs e entender os dramas das pessoas que trabalham lá. Então foi uma experiência bem interessante. Intensa. Intensa. Quando você finaliza o trabalho, você ainda fica pensando nisso por um tempo? Eu tô te perguntando porque quando eu vejo essas cenas, né, eu cheguei a cobrir uma época difícil no Rio da mudança da Vila Cruzeiro pro Alemão, e eu fiquei tipo umas 2 semanas e meia sonhando com aquilo e ouvindo os barulhos na minha cabeça. Isso porque eu queria muito viver aquilo. Quando você faz um filme, você dirige, você fica muito tempo vivendo aquela história. Como é que desliga depois? Eu tô vivendo isso até agora. Eu lancei esse filme no começo desse ano, então ainda tô... Agora eu tô concentrado nos outros roteiros e nos outros filmes que eu tô pensando em fazer, mas você sempre tem, você sempre acaba lembrando, assim, e foi, como você falou, foi muito intenso fazer esse filme. Eu fiquei 35 dias rodando ele, acho que 2 semanas direto dentro de uma favela. E você vê muitas coisas lá, tudo, então esse filme tem um lugar no meu coração. Como é se despedir de um personagem? Eu acho que, na verdade, a gente não se despede. Eu acho que a gente tem que deixar ele guardadinho ali, a gente nunca sabe quando vai precisar usar alguma coisa. Justamente. A gente fala dos monstros dentro da gente, então eu acho que o legal não é matar o monstro, né? Deixar ele ali, porque em algum momento ele pode ser útil. Coloca na caixinha, deixa ali. Mas é porque cada personagem parece meio clichê, né? A gente vai deixar um pouco da gente na personagem e leva sempre um pouquinho da personagem com a gente também. Eu digo, não, tá errado, né? As pessoas perguntam, inclusive hoje perguntaram pelo WhatsApp, Oscar, como é que a gente faz para compor a personagem, né? Porque eu também faço preparação de elenco. Eu digo, essa pergunta é errada, ela está adiantada, né? Porque na verdade você tem que se preocupar em se desconstruir como ser primeiro. Como que o Oscar vai se desfazer? Porque eu respiro dessa maneira, eu olho para você dessa maneira, eu cruzo a perna dessa maneira, eu sento dessa maneira. Então primeiro tem que vir uma desconstrução, para depois você compor o que vem, através de estudo, laboratório. Aí você tem N técnicas, hoje em dia deve ter até aplicativo, já não duvido que não tem. Se não tiver, não vão roubar minha ideia, hein? Vou lançar um aplicativo aí, cara, para compor personagem. E depois tem todo um trabalho psicológico justamente para você se desarmar. Porque a gente tem aí vários relatos aí que foram catástrofes aí, né? No Brasil, não vale a pena entrar no caso, né? Mas a gente precisa desconstruir para depois voltar lá o Oscar, para ir no mercado, comprar fruta e tal, aquela coisa toda, porque eu sou um ser humano. Personagem a gente deixa no set. Mesmo que a personagem não te fala o passado dela, mas você precisa ter o passado dessa personagem também, né? Mas tem. Pra saber da família. Nesse caso, não conta a história do meu pai, mas eu preciso saber quem foi meu pai. Exato, mas é que a gente fala do texto oculto, né? Sim. Da linguagem subliminar, porque a personagem, ela pensa. Sim. Então, às vezes, você fala um texto decorado, porque depende do autor também, porque tem autores que eles querem que você decore cada palavra, cada vírgula do texto. Sim. Tem alguns que te dão licença, você pode colocar alguns cacos, você pode criar algumas coisas. Tem algumas pessoas que têm problema com algumas palavrinhas. Eu mesmo, gente, às vezes tem uma palavrinha que você não tá no dia de falar aquela palavra. E aquela palavrinha tá ali no roteiro e você tem que falar e fica difícil. E às vezes é uma palavra simples, mas ela não sai. Ela não sai. Então, às vezes, a preocupação demasiado, ela acaba te atrapalhando. O processo de desconstrução, ela tem que literalmente te esvaziar para que você possa, junto com a construção, criar maneiras diferentes. Até poder... Vou pedir um... A gente está falando do Marquinhos aqui, o Marcos Palmeira, né? Mas o Matheus Nastergalli, por exemplo, para mim é referência. É incrível. Porque você faz uma leitura dramatizada e o cara te entrega 5 maneiras diferentes do mesmo texto. Em questão de 2 minutos. Não, o Matheus é fabuloso. O Matheus, para mim, é ó com cura aqui no Brasil, sabe? É um doce. A Flávia até citou Amarelo Manga, né? Mas é impressionante, ele é incrível. Eu acho que a gente merece mais bate-papos assim. Umas 5 horas, pelo menos. Porque a Andressa fica assim, gente, eu falo assim, mas eu preciso conversar mais. Vamos fazer o seguinte, a gente já convida vocês uma outra vez. Eu acho que é muito legal a gente fazer e falar sobre isso. Às vezes a gente acaba falando e as pessoas, o que eles estão falando? Então a gente recapitula para vocês, tá? Algumas coisas, mas sejam bem-vindos à nossa casa. Muito obrigado pelo
convite. E parabéns, né, por vocês preservarem, por vocês cuidarem, por vocês falarem da nossa cultura, né, e valorizar tanto os nossos artistas, né, porque todos vocês são artistas no que fazem. Obrigada, viu? Todos nós somos. Todos nós somos. Você de casa aproveita para seguir, minha gente. Ó, e se quiser ter aula também, ó, já viu, o Oscar falou que já prepara pessoas, entendeu? Ajuda você aí. Então, ó, o telefone é o 21 97 351 8629. O Instagram tá aparecendo para você aí, @Oscar_Zinelli, tudo junto, né? E @coprodutora_oficial. E do Caio também é facinho, ó, @CaioCobra_. Muito obrigada. Obrigado a vocês. Sejam Obrigado, sempre gente. bem-vindos. Prazer Prazer na foi casa todo de meu. vocês. sempre Ele vai fazer um precisar. canole do Poderoso Chefão. Se Vou vocês fazer. confiarem nele e quiser experimentar, estão Mas sem bem-vindos. veneno, eu garanto pra vocês, tá?